repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, vendo meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém? Hoje nós vamos estar estudando a lição número 9, dia 27 de novembro de 2011. Por título da nossa lição está a organização do serviço religioso. Então, nosso texto áureo se encontra em Neemias 12, 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Verdade prática, nosso serviço em prol do reino de Deus somente terá validade se o dedicarmos ao Senhor em adoração e louvor. Vamos colocar em pé, fazer a leitura bíblica em classe, todos juntos. Eu vou estar começando a ler, o nosso irmão Diogo vai estar passando com o microfone. Diogo, você já pode começar, depois que eu ler, já pode começar a passar aqui pela frente do bispo aqui, aí você pode ir passando. Vai colocando na ordem aí. Neemias 12, versos 27 ao 31 e o verso 43. Neemias 12, 27 nos fala assim: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltério, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofá. 29. Como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. 30. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. 31. Então fez subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. 43. E sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrará com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém. Os irmãos podem sentar mais um minutinho. Não podem ficar em pé mais um pouquinho. Desculpa, eu sento, levanta. Mas nós vamos estar passando já para o nosso irmão Ebenezer. Eu queria que o nosso irmão Diogo fizesse essa oração. E mais um detalhe, a escola dominical você pode participar, faça perguntas.
mas se detém em poucos minutos na sua pergunta, porque o professor ele tem uma programação de acabar a aula. Às vezes, 11 horas, 11h10, começam bastante perguntas e, às vezes, acaba atrapalhando a organização da aula, que ele deve acabar até 11h20. Mas, então, faça perguntas, se detenha, faça sua pergunta mais direta, 2 minutos, 3 minutos no máximo, para que nós possamos deixar o tempo realmente para o professor que ele preparou essa aula, então, para ele poder seguir a ordem dele, poder passar tudo aquilo que ele quer e que Deus quer nos passar essa manhã. Amém? Diogo, pode passar aqui. Ebenésio, pode passar aqui também. Estenda sua mão aqui para frente. Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano Deus, cujo nome é Jeová. Chegamos, ó Pai, humildemente na Tua presença, Senhor Deus, para Te dar graça já, Senhor Deus, por esta manhã. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Pai, eu coloco a vida do Benésio nas Tuas mãos, já sabendo que ele já está nas Tuas mãos, Senhor. Mas eu venho te pedir, Pai, humildemente, Senhor Deus, ó Pai, capacita o Teu servo, ó Pai, usa-o, ó Pai, como instrumento nesta hora, ó Pai. Precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Usa-o, ó Pai, com capacidade, ó Pai, unção, poder e graça, Senhor Deus, nesta manhã, para que possamos entender, Senhor. Pai, abre os nossos olhos, Senhor Deus, ó Pai, os nossos ouvidos, ó Pai, para que aprendamos mais e mais de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos vocês estão felizes nesta manhã por estar na casa do Senhor, podendo assim juntos aprender a palavra do Senhor? Eu sei que foi nos incumbido de estarmos aqui ensinando a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que eu vou aprender mais do que ensinar com vocês, porque o professor ele ensina, mas ele mais aprende do que ensina. E quando eu olho para as cadeiras aqui, eu vejo aqui mestres, doutores, profetas. Então eu fico um pouco mais tenso, mas também uma outra parte tranquilo, porque eu sei que aqui tem homens e mulheres que estão com compromisso com o Senhor, não para querer aparecer, mas sim para estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que aquilo que eu deixar a desejar, ou aquilo que vocês querem aprender, e eu não puder passar para os irmãos, que os irmãos orem pela minha vida, porque é a primeira vez que estou lecionando. Às vezes o primeiro dia, a primeira vez, é um pouquinho meio complicado. Quem teve aqui pela primeira vez sabe que pregar é uma coisa e ensinar é outra, totalmente diferente. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que revela, é Ele que trabalha, é Ele que fala, é Ele que move. E eu tenho certeza que Ele tem a total liberdade no nosso meio nesta manhã. É uma escola dominical onde nós vamos aprender a palavra do Senhor, mas também vamos dar a liberdade ao Espírito Santo de Deus. Porque se nós queremos só falar e não darmos a liberdade ao Espírito Santo de Deus, vai ficar um pouquinho meio vago. Mas eu tenho certeza que aqui ninguém vai imprimir o mover do Espírito Santo de Deus. Amém? O nosso irmão Samuel já nos disse a leitura a qual nós vamos estar assim aprendendo com os irmãos. É a lição 9. Antes de darmos início, eu queria que o Samuel soltasse um louvor aí, para que os irmãos se soltassem um pouquinho, ficasse mais ligado no Senhor e na palavra do Senhor. Pode soltar, Samuel. Isso é sobre a tua vida. Que posso ver, se não um vale de ossos secos? E que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza
O que posso ver, se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Por isso, filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Sabemos que a tua palavra, Jesus, ela muda, Pai, essa circunstância, ela muda o coração do homem. Nós sabemos que a tua palavra, Jesus, ela nos orienta, Pai, ela nos coloca na direção certa, Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir, meu Rei, que nesta manhã, Jesus, nós estamos fazendo, ó Pai, ou andando de forma errada, ó Pai, no que se refere à tua obra, à tua casa. Meu Deus, nos coloca na direção do Senhor, ó Pai, no caminho certo do Senhor. Ó Pai, porque sabemos, meu Deus, que convém, ó Pai, que o Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Meu Deus, convém, ó Pai, que nós venhamos diminuir a tua presença, meu Rei, para que tu possa crescer, para que a tua glória venha se manifestar. Ó Pai, para que o teu poder venha a ser refletido através das nossas vidas. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, nesta manhã seja jogado por terra. Nesta manhã seja repreendido. Ó Pai, que o teu nome, Jesus Cristo, venha ser glorificado nesta manhã. Pai, nós te pedimos, ó Pai, porque nós dependemos do Senhor. Ó Pai, nós carecemos de Ti, ó Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, meu Rei. Faça a Tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. E com toda a força declare sobre ela. Aleluias. Aleluias. Antes de dar início a essa lição, eu queria dizer para os irmãos que estou muito contente nesta manhã, porque a minha família está de volta. Eu queria que a minha esposa e meus meninos ficassem de pé nessa hora, por favor. Fiquei longe da minha esposa 4 meses e pouco, longe dos meus filhos quase 2 anos, certinho. E Deus sabe o que nós passamos, Deus tem um projeto para todas as coisas. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesta hora, desse um bem-vindo para a minha família, porque somos família abençoada por Deus. E desde já eu quero profetizar sobre a vida dos meus filhos, que eles vão ser bênção na casa do Senhor. E eles vão cumprir com a palavra do Senhor. Então eu queria que a igreja virasse para eles e dissesse: seja bem-vindo. Aleluia. Os irmãos podem sentar nesta hora. A lição 9 nos fala sobre a organização do serviço religioso. O título é forte, mas antes de nós entrarmos nessa leitura, eu queria voltar um pouquinho no que já foi falado desde a primeira lição. A primeira lição que foi ensinado foi quando a crise mostra a sua face. Sabemos que através dessa lição nós aprendemos muita coisa. A crise, através da crise que nós aprendemos muita coisa. Às vezes, quando nós estamos na bonância, nós não damos a importância no significado, a igreja, o ministério, a nossa vida. Mas quando nós entramos na crise é que nós entendemos a importância de se adorar a Deus, a importância de estar na presença de Deus. Porque há um ditado muito assim, certo, que o pessoal fala que quando estamos na bonança, nós não queremos dar muita importância para o Senhor. Quando nós estamos com as conselheiro bom, ou com as coisas tudo bom, nós não queremos dar assim a importância ou a dedicação a Deus. Mas quando Deus resolve apertar as coisas para o nosso lado, daí nós queremos chegar mais perante Deus, nós queremos dar mais a importância para Deus. E depois foi ensinada a liderança em tempo de crise.
Você só aprende a liderar. Tem muitas pessoas que só aprendem a liderar depois ou na hora que está passando em crise. Porque quando está na bonança, não dá o controle, não tem assim a liderança de poder controlar as coisas. Mas quando a crise bate, ou quando a dificuldade bate, aí é a hora que a pessoa para um pouquinho para raciocinar, para pensar no que errou, no que falhou, no que precisa ser mudado, no que precisa ser colocado no lugar. Então, muitas vezes, nós passamos pela crise ou pela dificuldade e nós não entendemos. Mas é uma oportunidade que Deus dá para as nossas vidas, para que nós possamos fazer um retrospecto das nossas vidas e para que nós possamos olhar e ver aonde que nós estamos falhando. Eu estou falando isso não totalmente financeiramente, mas estou falando ministerialmente na casa do Senhor. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós vemos falhas e nós queremos criticar A ou B, mas não queremos olhar onde que nós estamos errando. E essa leitura ou essa revista de Neemias é muito importante, porque se você for olhar os títulos que foram ensinados, as lições que foram lecionadas aqui na escola dominical, são lições importantes, práticas para as nossas vidas. Se nós parássemos para analisar, porque às vezes, infelizmente, a verdade é essa, que nós entramos na casa do Senhor, vimos na escola dominical e não damos muita importância no que é ensinado na escola dominical. Mas eu quero te dizer que o culto no domingo ou na quarta-feira é importante, mas a escola dominical é uma das mais importantes que você tem que prestar atenção, que você tem que estar atento, porque é onde que você aprende a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que a palavra, ela te ensina, ela te orienta, ela te guia, ela te ensina onde você tem que passar, onde você tem que encaminhar. Então, às vezes, Deus te coloca numa crise espiritual ou financeira para que você possa aprender com a crise a ser líder ou a liderar certas circunstâncias. E também aprendendo com o aspecto, com as portas de Jerusalém. É uma lição que foi ensinada. Cada porta tinha um significado. Se você teve na escola e aprendeu com essa porta, Deus te deu uma oportunidade de crescer. E como enfrentar a oposição à obra de Deus? Sabemos que quando você começa a se empenhar na obra do Senhor, quando você começa a se colocar à disposição do Senhor, são vários obstáculos, vários vendavais e várias barreiras que você tem que enfrentar. E essas barreiras, Deus te dá a oportunidade para você crescer. Mas quando você depara com uma opressão ou com uma obra contrária no que se refere à obra de Deus, é mais difícil. Eu falo porque eu tenho experiência própria. Eu já passei por este obstáculo, eu tenho certeza que muitos aqui já passaram. Eu louvo a Deus, eu sou sincero em dizer que eu louvo a Deus que no nosso meio, a qual nós estamos vendo, na igreja a qual nós estamos congregando, não existe essa politicagem. Mas a pior coisa que tem dentro de uma igreja é quando existe politicagem. Existem pessoas que não querem ver outras pessoas acima dele. Vamos supor, vou citar nomes aqui porque eu tenho liberdade de citar, tá, meus irmãos? O de Jorge é evangelista. O John é diácono. Eu já passei por circunstâncias que o de Jorge, como evangelista, ele não aceitava ou não aceita um diácono ser acima dele ou estar a um cargo ou estar num trabalho acima dele. Então ele começa com a politicagem no meio da igreja, querendo levantar pessoas para querer atrapalhar o que Deus colocou no coração dele. Então, quando você passa por essa barreira, por essa dificuldade, é difícil. É difícil de você caminhar. Mas só caminha e sempre permanece em pé quem tem perseverança com o Senhor. Mas eu louvo a Deus que aqui no nosso meio não existe isso. Eu tenho aproximadamente 3 anos ou 4 anos, que eu estou 3 anos e pouco, se eu não me engano, congregando com os irmãos. E eu louvo a Deus, porque eu passei por isso antes em outro ministério. E estou congregando com os irmãos e eu vejo aqui uma união. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque essa união faz a diferença. E com essa lição aqui na revista de Neemias, sobre a vida de Neemias, vem na ocasião certa, porque nós aprendemos a ser mais unidos, independente da circunstância, independente dos vendavais, independente do que aconteça, mas eu vejo um grupo, uma igreja unida, independente dos problemas. Isso é muito importante. E louvo a Deus e oro a Deus que nós nunca venhamos enfrentar situações como essa, como enfrentar posições.
Porque quando nós deparamos com posições de pessoas querendo ser maiores do que a outra, isso aí complica até o mover e o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E quando isso começa a trabalhar, nós temos que ter o discernimento que não é Deus que está trabalhando. Quando a pessoa chega a ser movida por este Espírito, é a pessoa que se afastou um pouquinho da presença do Senhor e está dando a liberdade ao inimigo, o adversário. E a conspiração dos inimigos contra Neemias. Neemias foi um líder, desde quando você vê lá no primeiro capítulo, ele foi determinado quando ele soube que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, e a palavra de Deus nos fala que ele resolveu buscar uma orientação de Deus, para que pudesse Deus orientar alguém para poder fazer a construção do muro. E ele fez um pacto com o Senhor, ele fez um compromisso com Deus, e Deus assim, tudo aquilo que ele determinou em seu coração, e ele jejuou e pagou um preço, Deus confirmou. E Neemias lidera um genuíno avivamento. Para você liderar um avivamento genuíno, são várias etapas que você precisa enfrentar. E Neemias enfrentou todas elas, mas com uma determinação, com compromisso ao Senhor. E em tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado em sua vida. O arrependimento, a base para o conserto. O arrependimento, e essa é a lição. O que eu estou falando aqui, irmãos, é só um pouco do título do que foi falado antes, para os irmãos estar um pouquinho memorizado no que foi ensinado, porque eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, nós aprendemos muito com essas lições. E o compromisso com a palavra de Deus. É aí aonde que começa a pessoa a viver um patamar diferente com Deus, quando começa a viver um compromisso maior com a palavra. Porque quando a pessoa está vivendo só naquele oba-oba e não está vivendo dentro da palavra, é uma pessoa meio vazia, porque está vivendo de uma coisa, mas não está experimentando o que é a palavra do Senhor. Porque a palavra, ela nos ensina. A palavra, ela nos orienta. A palavra, ela nos guia. A palavra, ela nos dá uma direção certa. Se você estiver firmado na palavra, sabemos que grandes coisas acontecem nas nossas vidas. E aqui chegamos na lição 9. A organização do serviço do Senhor, ou religioso. Eu vou falar do Senhor, porque nós vamos aprender muito aqui, eu vou bater muito na tecla aqui sobre a organização dentro da casa do Senhor. Eu tenho pedido a Deus, desde o domingo passado que Samuel falou comigo, eu quero agradecer ao Samuel desde já pela responsabilidade que ele nos deu, pelo carinho e por confiar na nossa pessoa de estarmos aqui à frente. Mas a organização, nós vamos bater muito aqui, vamos procurar falar mais sobre a organização. Se você for olhar a revista toda, ela te dá vários leques, ela te dá várias visões. Mas eu quero bater um pouco mais na organização, porque nós aprendemos muitas coisas e queremos criticar muitos. O fulano está errado, o Bertano não faz isso, mas e você? E nós? Será que nós paramos ao decorrer deste tempo, desta lição? Será que nós deparamos para analisar na nossa atitude no que se refere à organização na casa do Senhor? Será que realmente nós estamos deixando de criticar as pessoas e passamos a criticar nós mesmos? Porque muitas vezes nós queremos olhar erros, mas erro do nosso irmão. Mas quando falamos do nosso, complica. Vamos ler a introdução. Eu vou estar pedindo os irmãos para ler, porque eu não vou estar colocando uma pessoa só, porque eu quero todo mundo participando. Eu vou estar procurando perguntar aos irmãos o máximo, para que nós venhamos estar assim, todo mundo ligado, sabendo do que nós estamos estudando. Eu quero pedir aqui o Valdete para ler a introdução para nós, Valdete, por favor. Leia aí, Valdete, por favor, a introdução. Aleluia. Vou estar usando os vasos aí que não é acostumado a usar na leitura, viu, irmãos? Porque para estar todo mundo ligado.
Aleluia. Aqui a introdução nos fala sobre, na lição de hoje, veremos que Neemias não somente restaurou os muros e as portas de Jerusalém, como restabeleceu o ministério levítico. Levítico é o ministério de adoração, se eu não estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Levítico é um ministério de adoração. Neemias, ele procurou organizar para que este muro fosse construído. Ele trabalhou em todos os aspectos. Quando ele chegou em Jerusalém, o que mais me chama a atenção de Neemias, voltando um pouquinho atrás, o que mais me chamou a atenção de Neemias foi quando ele chegou na cidade de Jerusalém para restaurar o muro. Ele não chegou falando para o povo que veio restaurar o muro. É uma estratégia a qual o homem de Deus tem que ter. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez, procurou conhecer o território. Ele procurou conhecer aonde que ele estava. E quando ele foi olhar a localidade do muro, a palavra de Deus nos fala que ele foi à noite. Ele foi sozinho. Ele foi para conhecer o lugar. E só assim, depois que ele foi, olhou, que ele avisou o povo, ele falou para o povo que iria construir o muro. É uma estratégia que o homem tem que ter para andar com a organização. Primeira coisa que o homem de Deus tem que ter na casa do Senhor é estratégia, para poder andar com as coisas organizadas. E Neemias foi um homem que marcou sua história. Por quê? Porque ele foi determinado e ele foi organizado. Ele organizou, e para você organizar, primeiramente você tem que estar na posição e conhecer o território. Muitas pessoas querem chegar num lugar que eu falo, na igreja é muito fácil de você achar críticos. Mas aquelas pessoas que criticam, colocam uma frente para ver se elas conseguem fazer a metade do que elas falam. É isso que nós vamos aprender hoje. É sobre as críticas e sobre a organização. Porque criticar é fácil. Manter organizado é difícil. E você fazer a organização é mais difícil ainda. Porque quando você aponta um dedo é fácil, mas quando a responsabilidade está sobre você, é complicado. E Neemias, quando ele determinou, ele não teve este medo de andar com a organização. Para que este muro fosse construído em 52 dias, para um homem ou para uma pessoa, humanamente falando, era difícil. Difícil. Mas quando trabalha com organização, não existe a palavra difícil para que isso venha acontecer. Vamos ler o primeiro ponto aqui, que nós vamos falar sobre os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Ponto primeiro, e os que vieram com Zorobabel. Quero pedir um dos irmãos para ler aí. Quero pedir a Kellen para ler, por favor. Aleluia. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Os que vieram com Zorobabel. O capítulo 12 do livro de Neemias tem início com uma relação dos sacerdotes que vieram a Jerusalém juntamente com Zorobabel. Como se sabe, foi esse abnegado servo de Deus quem liderou o primeiro grupo de exilados judeus que, autorizados por Ciro, o Grande, deixou a Babilônia rumo à cidade santa. Zorobabel incentivou a reconstrução do templo e restabeleceu a adoração a Deus. Sem tais ações, a restauração de Jerusalém seria impossível. Observe, só foram admitidos como ministro do altar os que puderam comprovar a sua ascendência levítica. Isso nos ensina que o ministério cristão deve ser exercido por aqueles que realmente foram chamados por Deus. Aleluia. Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel foi foi o primeiro homem que, depois do exilado, do povo que estavam debaixo de uma opressão, foi liberado para construir o templo do Senhor.
é o segundo templo, porque o primeiro foi de Salomão e o segundo templo. Zorobabel foi o homem que ele pediu permissão do rei para que liberasse o povo judeu para que fosse para a cidade para a construção do templo do Senhor. E o mais importante que eu aprendo com essa lição e com a vida de Neemias, que Zorobabel, o seu nome literalmente significa filho da Babilônia. Ele aparentemente, por alguns estudiosos, ele foi um filho adotado. Zorobabel foi chefe da tribo de Judá na época do retorno do cativeiro da Babilônia, a primeira construção do segundo templo. Ele começou a construir o muro, ele trouxe o povo, ele ajuntou o povo para começar a construção do templo. E quando ele começou a construir a base, ele construiu a base do templo. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e com 2 anos, mais ou menos, ele construiu a base. Ele ficou, aparentemente, mais ou menos, se eu não tiver errado, 17 anos parado com a construção do templo. 17 anos. Aí você pode me perguntar, mas por quê? Você sabe o porquê que Zorobabel ele ficou parado um pouco com a construção do templo? Sabe, Jorge? No tempo de Esdras, eles enviaram uma carta para o rei e o rei fez cessar a obra. Foi isso? Foi isso mesmo. E o que eu aprendo com isso, eu tenho certeza que você aprende também, é que Zorobabel, quando ele começou a construir o templo, ele passou por dificuldades iguais a Neemias. Porque quando ele começou a construir o templo, ele foi impelido, ou foi imposto para que ele parasse, porque ele teria um recurso financeiro, ele teria uma ajuda de certas pessoas, e através dessas pessoas, outras pessoas queriam assim contribuir com suas ofertas, mas aquelas ofertas que as pessoas queriam ajudar a Zorobabel, era oferta de deus pagãs, eram ofertas que era consagrada a outros deuses, e Zorobabel não aceitou. E foi aonde que começaram a se levantar empecilhos para que ele pudesse acabar aquela construção. E quando enviaram uma carta para o rei, para poder impedir que ele terminasse aquela construção. E ele ficou parado por 17 anos, mais ou menos, por causa de pessoas que se levantaram contra a construção do templo. Ele tentou de todas as formas, até que um dia, o profeta Ageu entregou uma palavra de Deus para ele, para que ele pudesse ter a determinação e voltar a visão de terminar a construção do templo. E para que ele pudesse terminar a construção do templo, naquela época ele precisava de recurso. Mas quando o recurso foi travado, eu creio que nós somos humanos, nós passamos por essas situações, nós desanimamos, às vezes não vemos soluções. Então, quando o homem desfalece, às vezes precisa vir uma balançar de Deus para que nós possamos acordar e entendermos a maneira de Deus trabalhar. E Zorobabel só voltou a construir o muro depois que o profeta falou com ele, que ele tinha que voltar à construção. E Esdras nos fala sobre esse empecilho aqui em Esdras 4, versículo 2, sabe ao rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurar os seus muros e reparar os fundamentos. Isso aqui era sobre a construção do templo. O povo já estava profetizando que eles iriam construir o muro, mas aqui já estava no andamento da construção do templo. E eles começaram a se levantar contra Zorobabel. E Zorobabel foi parado. Às vezes o Senhor tem nos colocado algo nas nossas mãos, para que nós possamos assim fazer na sua obra, e por devido a alguma palavra contrária, nós temos parado. Mas que esta lição, nós viemos aprender que nós temos que, independente
da circunstância, aprender igual Neemias foi, determinado naquilo que ele estava querendo fazer. Que nós temos que também ser determinado em fazer aquilo que nós queremos fazer na obra do Senhor e aquilo que Deus incumbiu a nós a fazer. Eu vejo hoje no meio ao qual nós estamos vivendo, que nós temos passado por várias circunstâncias que estão assim nos distanciando da presença do Senhor ou da casa do Senhor. Se fulano falou de mim, eu já não vou mais na casa do Senhor, eu já não quero servir a Deus, eu não quero fazer a vontade de Deus. Se o irmão se levantou contra mim, eu não vou mais fazer. Escuta, para você fazer a obra de Deus, você tem que ser determinado. Para você cumprir com a palavra do Senhor sobre a sua vida, você tem que ter compromisso. Para você alcançar o objetivo a qual Deus quer que você alcance, você tem que passar por dificuldades. Porque é muito fácil você fazer uma coisa e não achar sequer algum levantar. É fácil demais, mas no final você não vai dar valor. Mas quando você começa a fazer algo para Deus, assim como Zorobabel começou a fazer, ele começou a achar empecilhos, dificuldades, você pode ter certeza que na sua vida ministerial e espiritual é a mesma coisa. Se você começar a determinar algo para Deus e falar, Deus, eu quero fazer algo para o Senhor, e Deus incumbir algo a você para que você venha fazer, você pode ter certeza que o levantar vai vir pessoas do seu lado, pessoas que você nunca imagina que vai assim estar contra você. Quando você colocar o seu coração em fazer algo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, a pessoa que está do seu lado, que não tiver ligado o mesmo espírito que você, vai se levantar contra você. A pessoa que você, às vezes, confia, fala, essa pessoa eu posso confiar. Mas quando você colocar assim, Deus, eu vou fazer para que o teu nome venha a ser glorificado, essa pessoa que você confia, pode ser a pessoa que vai levantar contra a sua vida para querer te parar. Mas aí, como Zorobabel e como Neemias, nós temos que aprender uma coisa, que se nós tivermos determinado em fazer algo para Deus, por mais que Zorobabel parou por um tempo, Neemias não parou, mas Zorobabel parou. Por mais que nós queremos parar, nós temos que entender que se as pessoas que estão à nossa direita, à nossa esquerda, querem nos parar, vamos continuar marchando. Vamos continuar no propósito. Vamos continuar na visão, porque tenho certeza que quando você chegar, você vai ser honrado por Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, assim como foi com Zorobabel. E os irmãos têm a liberdade de participar se quiser, viu, meus irmãos? Eu estou falando aqui, mas fica na liberdade. Zorobabel, após a construção da base, a construção foi paralisada. Foi o que eu falei, foi paralisada aproximadamente 17 anos. Por oposições dos colonizadores. Sacerdotes, ele tinha que ser o sacerdote. Nós vamos falar um pouco dos sacerdotes também. Eu quero pedir aos irmãos que leia aí o ponto 2, o ministério sacerdotal. Vou pedir a Fernanda para ler para nós, Fernanda, por favor. O ministério sacerdotal. Descendentes de Levi tinham os sacerdotes como missão representar o povo diante de Deus. Deveriam eles, portanto, ser santos e irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Vários eram as suas funções: tornar possível a mediação entre o povo de Deus, fazer expiação pelo pecado da nação, ensinar a lei de Deus, queimar incenso e cuidar do castiçal e da mesa dos pães de proposição. Como está o nosso serviço cristão? Temos zelado por nossa chamada? Quantos sabem que naquela época, para ser sacerdotes, para ser levitas, o que ele tinha que ter primeiramente? Vou perguntar. Patrícia, fala para nós aí. Descendente de Levi. Se não fosse um Levi da descendência de Levi, já estava excluído do cargo desse ministério. E
Qual outro aspecto que um sacerdote, para ser um sacerdote, para ser um levita, tinha que ter? Vou perguntar, pastor Jonas. Tinha que ser exemplo para todos. Exemplo de pureza, não podia contaminar com coisa alguma. Tinha que ser puro, tinha que ser santo, tinha que ser exemplo. Esse é um terceiro aspecto. Mas qual é o segundo aspecto que um sacerdote, um levita tinha que ter? Evangelista Frank. Vou perguntar os vasos aí, porque... Sem defeito físico. Isso. O segundo aspecto que ele tinha que ter. Ele não poderia ter defeito na sua aparência. Ele não podia ter manchas alguma. Ele não podia ser aleijado. Ele não podia ser manco, não podia ser surdo, não podia ser... Ele tinha que ser perfeito, aparentemente, perfeito, para exercer essa função. E como o pastor Jonas falou no terceiro ponto, ele tinha que ter um bom nome, tinha que ter exemplo, e outra coisa, que mais me chamou a importância nesses aspectos, é que ele tinha que ser casado com uma só mulher, não podia ser viúvo, não podia ser separado, e nem tampouco ele podia ter outra família. Ele tinha que ser totalmente separado. Se trazermos para o nosso meio atual, as pessoas hoje estão assim, distorcendo um pouco da palavra do Senhor. É claro que no Antigo Testamento o sacrifício lá era com ofertas de animais. Após a morte de Jesus Cristo foi totalmente diferente, mas o meio de você adorar a Deus, ou o meio de você fazer a obra do Senhor é o mesmo. Se quer um bom nome, um exemplo, uma pessoa que tem, se você for olhar na sociedade, para você liderar qualquer cargo na igreja. Porque para ser pastor, quando você chega a ser um cargo de pastor, você já passou por todos os outros cargos que você tinha que passar. E um sacerdote, um levita, ele também tinha esse mesmo aspecto. Ele era líder como um pastor, um levita como um louvorista. Então você, naquela época, tinha que ser com todos esses aspectos. Hoje, se nós formos olhar no meio ao qual nós estamos vivendo, hoje, as pessoas estão esquecendo deste princípio. As pessoas estão se afastando. Existe um ditado que eu falo, que isso é um ditado demoníaco, que as pessoas falam, aquele ditado não tem nada a ver. As pessoas estão deixando isso entrar na sua vida, e com isso estão se afastando o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque se você for olhar, quando um sacerdote ou quando um levita, ele se colocava à disposição para poder fazer uma cerimônia, todas as cerimônias que eles faziam tinham resultado. E resultado a qual era a presença, o envolvimento do Espírito Santo de Deus, o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Hoje, se você for olhar, nós estamos fazendo eventos, estamos trabalhando, estamos fazendo várias coisas e não estamos vendo o mover do Espírito Santo de Deus. Mas por que nós não estamos vendo o mover do Espírito Santo de Deus? É porque nós estamos deixando coisas, princípios bíblicos, de lado e deixamos ditados carnais ou ditados demoníacos entrar no nosso meio e atrapalhar o mover do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aceitando essas coisas, não tem nada a ver, isso pode. Se você for olhar, Deus era rígido com o povo do Velho Testamento. Jesus Cristo veio para cumprir com a lei, mas Ele requer das nossas vidas santidade. E os líderes hoje, infelizmente, eu vou falar, infelizmente, os líderes hoje estão confundindo com isso. Estão achando, eles estão querendo chegar a ser líder de uma igreja, mas eles não estão querendo cumprir com o que a Bíblia nos manda. Em sermos homens de bom nomes, para começar. Nós temos que ter exemplo. Hoje, se você for olhar os líderes, que em vez de nós espelharmos e termos assim o orgulho deles, nós estamos tendo vergonha. Porque eles não estão sendo assim realmente pessoas que querem viver a palavra do Senhor. É muito fácil você estar à frente de um trabalho.
Difícil é viver o que a palavra nos manda. Difícil é cumprir com o que Deus nos manda. É muito fácil falar uma coisa, mas viver é outra totalmente diferente. E eu quero passar para os irmãos aqui nesta manhã, que independente de qual seja a sua posição na igreja, independente de qual seja a área que Deus está trabalhando na sua vida para que você venha trabalhar na igreja, aprenda uma coisa: passa e procura ser um bom exemplo. Procura ter um bom nome. Por mais que você procure andar assim com suas coisas certas, ainda acha um filho de um abençoado para poder falar de você. Se você andar com suas coisas erradas, é pedradas que você vai tomar. Mas eu quero te chamar a sua atenção que, se Deus te separou para ser diácono, ou para ser mesmo pessoas no banco, você é membro, você faz parte do corpo de Cristo. Para que Deus venha manifestar o Espírito Santo dele na sua vida, você tem que estar cumprindo com esse princípio bíblico. Você tem que estar vivendo com isso. Hoje, só Jesus Cristo na causa. Há muitas coisas que estão tirando a atenção do povo. É muitas coisas que estão esquecidas no meio evangélico. Nós temos que começar a viver a palavra e cumpri-la com ela. Mas temos que começar dentro de nós. Nós temos que refletir, não é nós olharmos para o nosso irmão. Mas nós só vamos parar para analisar quando nós dedicarmos. Porque aqui, os levitas, os sacerdotes, eles tinham uma dedicação. Eles tinham um tempo de consagração com Deus. Eles tinham um parâmetro, uma regra que Deus determinou para eles que eles tinham que passar, eles tinham que fazer. E Deus deixou essa regra para as nossas vidas através da palavra do Senhor. Mas nós queremos fazer da obra de Deus conforme nos agrada. Nós não queremos viver a palavra do Senhor. Aí nós queremos criticar líderes, que às vezes o líder está com a vida no altar, mas nós queremos criticar sendo que a nossa não está. E o que mais me chama a atenção aqui é que os levitas e os sacerdotes, eles passavam por um tempo de consagração. Os levitas, o sacerdote, era tão assim importante um cargo de um líder na antiguidade, tão importante, tão sério a coisa, que se você entendesse, você parar um pouquinho para analisar na a vida atual, um líder daquela época, um sacerdote, um levítico, para você ter ideia, ele não podia velar ou chegar perto de um corpo, de uma pessoa morta. Ele não podia chorar e nem rasgar as suas vestes por um de seus familiares que teriam, se tivesse morrido, ou que tivesse falecido, pai, filho, ou irmão, ou primo. Ele não podia nem sequer ficar em luto, porque ele tinha que manter a sua aparência de exemplo. Ele não podia rasgar as suas vestes e nem tampouco chorar, porque ele tinha que mostrar para o povo a sua dedicação e a sua sinceridade e a sua santificação com Deus. E se nós formos olhar hoje, isso é uma coisinha mínima. Mas hoje, às vezes, nós estamos misturando com tantas coisas que só Deus na causa. Nós estamos deixando tantas coisas entrar no nosso meio e não estamos, assim, dando a importância na palavra do Senhor. Mas que nós possamos aprender uma coisa. A obra de Deus, ela requer sinceridade. A obra de Deus, ela requer compromisso. E para que Deus venha manifestar o Espírito Santo dele no nosso meio, nós temos que ter uma dedicação. E eu louvo a Deus porque eu sei que há muitas pessoas que criticam. Mas nós estamos vivendo um avivamento. Mas se você for olhar as pessoas que estão de fora, estão olhando esse avivamento que nós estamos passando, vai falar assim: isso aí tudo é doideira, isso aí é empolgação. Mas ninguém está vendo a dedicação de quem está na frente, de quem se empenhou em deixar Deus trabalhar. É aí que está a grande diferença, porque quem dedica, quem se coloca na posição, Deus vai honrar, Deus vai fazer algo acontecer.
E quando começa a acontecer esses milagres, essas maravilhas, pessoas que não estão ligadas vão começar a se levantar contra. Pessoas que não estão assim sintonizadas no mesmo pensamento, na mesma direção, vai começar a se colocar contra, vai falar palavras ao contrário, vai citar coisas que não provém. Mas o que mais me chama a atenção é que quando nós começamos a dedicar as nossas vidas, Deus começa a manifestar o Espírito Santo dele. Assim era com este povo. Quando eles reuniam para adorar a Deus, eles passavam por um bom tempo. Se eu não me engano, os levitas, para adorar na casa do Senhor, se eu estiver errado aqui, eu quero até que vocês me corrijam, é entre 7 meses ou mais de um ano, não é isso? Para a dedicação do louvor, para que o louvor fosse assim oferecido a Deus. E hoje, nós estamos vendo no meio da igreja, pessoas que vão para a casa do Senhor adorar de qualquer jeito. Eu lembro que na minha época, para poder... Olha que eu sou jovem, olha que eu sou novo. Mas há uns anos atrás, para que eu pudesse chegar a tocar num instrumento, eu não podia tocar sem antes eu dobrar o meu joelho e orar a Deus e consagrar minha vida para poder tocar num instrumento. Isso não tem muito tempo. Hoje eu vejo as pessoas xingando lá fora, ou até mesmo com bocas porcas lá fora, e chega aqui, nem sequer pede perdão a Deus e vai tocar em coisa consagrada a Deus. Sabe o que é isso? Isso é falta de reverência na casa do Senhor. Isso é falta de compromisso com a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é falta de viver a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é falta de você entender que você tem que respeitar o que a palavra de Deus nos fala. É compromisso com Ele e viver a palavra dEle. Sabe o que é isso? É você entender que a palavra de Deus nos dá uma direção para seguir. Essa direção, você tem que santificar a sua vida. E você, às vezes, não quer santificar a sua vida. Às vezes, você não quer consagrar a sua vida. E quer chegar na casa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, e tocar em coisa santa. Aí você fala, mas Deus não está operando. Mas como Deus vai operar se você não consagrou a sua vida? Como você quer ver Deus trabalhar se você não consagrou a sua vida? É fácil você falar, difícil é você fazer. Será que você está fazendo o que a Bíblia nos fala? Gente, eu lembro quando eu era jovem. Sério, eu lembro quando eu era mais novo na casa do Senhor. Eu não podia sequer andar na casa do Senhor. Eu não podia nem sequer ficar falando. Porque a atenção era totalmente a adoração a Deus. Hoje, se você vê isso na casa do Senhor, hoje está uma bagunça. Os irmãos me perdoem pela palavra. Hoje são crianças andando no templo, correndo dentro da igreja, pessoas sem reverência, pessoas com telefone, text message na hora do culto, pessoas usando esse tal de iPad, eu não sou contra, mas tudo tem o seu limite para você usar. Pessoas estão sentadas na casa do Senhor, eu sei que tem homens aqui que têm compromisso com a palavra, usa o iPad para poder pregar a palavra de Deus, mas tem pessoas que vêm na casa do Senhor e começam. Gente, onde está a reverência do Senhor? Onde está o compromisso com Deus? Os irmãos querem falar alguma coisa? Quer falar, pastor João, alguma coisa? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não, Vasco, fica à vontade, pode falar. Aqui nós não pregamos, aqui nós procuramos fazer o que Deus coloca no nosso coração. Fala. Esse ponto aí é tremendo, isso aí, meu Deus, aleluia. Um dos pontos aqui nos Estados Unidos, não estou falando da igreja, estou falando nos Estados Unidos, as igrejas dos Estados Unidos, o grande problema aqui é que há uma necessidade muito grande de músicos e de outras pessoas, né? Obreiros. Principalmente de música. De tudo, entendeu? Então, aí, quer dizer, o que chega na casa do Senhor é lucro. Está entendendo? Por exemplo, nós temos o culto jovem aqui, a gente sabe a falta que é um instrumentista. Quanto que a gente tem pedido ao Senhor para mandar instrumentista, né? E a nossa falta, muitas vezes, é quando chega esse instrumentista, ele não passa por um processo, uma avaliação, e nós jogamos ele já para tocar uma bateria, para tocar um violão, para tocar um teclado, ou qualquer que seja outro instrumento, entendeu? Por quê? Devido à necessidade, e aí fica aquela loucura entre os líderes de segurar o instrumentista, entendeu? Independente de como está a vida dele. Ele chegou, então nós agora vamos usar ele, e vamos dar ele logo uma posição aqui, porque o povo está com a mente corrompida, dizendo que posição
oportunidade segura para a pessoa na igreja. Está entendendo? Aí desorganiza a igreja. Qualquer pessoa sobe lá em cima, qualquer pessoa fala. Entendeu? Então aí não está tendo essa organização mais de observar a vida do camarada. As nossas vidas, as vidas dos líderes, as vidas dos obreiros. Então o camarada, ele é crente aqui e é um demônio lá fora. Entendeu? Aí prega aqui, adora aqui. E lá fora ele não tem testemunho nenhum de vida. Mas por quê? Pela necessidade humana, porque Deus não precisa disso. A necessidade humana, a gente dá um culto bonito, né? Aparentemente que é bonito, tem um louvor da hora, essas coisas assim. Colocamos os infelizes de qualquer jeito para tocar na casa do Senhor, e aí não flui. Aí o diabo tem liberdade na casa do Senhor, entra em vidas, entra em família, por quê? Porque a brecha já foi aberta nos lugares santos da igreja, no altar, onde a palavra fala, onde a palavra ensina, exorta, entendeu? Então nós temos que isso é uma coisa que nós temos que ter atenção, porque a igreja, ela é um lugar de transformação, um hospital, na verdade, né? Mas o que você falou, Jorge, é muito forte. Os líderes hoje não estão se importando muito com isso. Eles estão querendo ver isso aí, boniteza, mas se você for olhar, eu acho que nós, como líder, que eu acho que todo mundo aqui é líder, tinha que ter um pouquinho de atenção com essa área. Quem vai subir, primeiramente, ele tem que ser analisado. Quem vai tocar, tem que ser analisado. Quem vai dar estudo tem que ser analisado. Quem vai fazer a obra do Senhor tem que ser estudado. Porque antes, há uns anos atrás na igreja, para você tocar no instrumento, o vaso tinha que ter um tempo de preparo, um tempo de acompanhamento do pastor. O obreiro que falasse, eu toco, um levita que chegasse assim, eu toco na instrumento, para ele pegar no instrumento há uns anos atrás, ele tinha que passar por um tempo. Não é isso, pastor? Pastor Jonas, não é verdade, pastor Jonas? Eu falo porque eu já vivi isso. Pessoas chegavam na nossa igreja e falavam assim, eu sou instrumentista, eu toco. Eu falo, não, vamos ter um tempo para conhecer a sua vida, para saber quem você é, te mostrar o que nós queremos da doutrina, o que nós somos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, o que nós vivemos, para saber quem realmente você é. Pode falar, Valdete. Na época eu aceitei Jesus, eu e a minha esposa, para batizar, nós ficamos 6 meses em observação. Só para batizar. Para batizar em 6 meses. Quando eu fui batizar, eu passei por um curso aproximadamente 8 meses. Para poder batizar. 8 meses. Eu passei para isso. Hoje eu estou vendo as pessoas aceitam Jesus hoje e amanhã já está sendo batizado. A pessoa hoje vem para a igreja e fala assim, eu aceitei Jesus e quero passar pelas águas. Não tem um preparo. Isso aí é erro de quem? Dos líderes. Somos nossos. Nós estamos errando nisso aí. Porque se nós queremos uma igreja certa, vivendo a palavra de Deus, nós que somos líderes, nós temos que começar a viver isso aí. Nós temos que começar a dar atenção nessa área. Para que uma pessoa venha ser batizada, ela tem que conhecer as doutrinas da igreja. Ela tem que conhecer a palavra de Deus. Ela tem que conhecer o que realmente a igreja prega, o que a Bíblia nos ensina. Hoje está muito fácil. Eu falo que eu convivi com uma pessoa há pouco tempo atrás. Eu vi ela falando que ela batizou tem pouco tempo atrás. Virou para nós e falou que não sabia o que era um Novo Testamento e um Velho Testamento. Ou não sabia o que era a regra dentro da igreja. Como uma pessoa que acabou de ser batizada não saber de umas coisas assim tão pequenas. Saber o que era Deus, o que era Jesus e o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa batizada que não sabe o que é isso. Isso aí, gente, dá tristeza. Sabe por causa de quê? Porque a pessoa chega na igreja, os líderes estão fazendo assim, laçando e pegando. Vamos colocar e pronto, vamos batizar e já está membro da igreja. Fazer número. Será que número tem importância? Será que número é importante numa igreja? O número é importante, mas a qualidade é muito mais. Porque quando um grupo é selecionado, quando um grupo é trabalhado, quando um grupo é separado, quando ele adora, a sua adoração é diferente. Quando ele abre a sua boca para poder fazer para Deus, é totalmente diferente. Por que hoje nós não estamos vendo isso diário no nosso meio? Como nós vimos há uns anos atrás, assim, batismo do Espírito Santo de Deus frequente, pessoas sendo curadas frequente, pessoas sendo transformadas frequente. Por quê? É porque hoje nós não estamos dando a importância no que se refere à Bíblia. Vamos partir para o ponto 3 aí.
a dedicação dos muros. Já é 11h07 já. Quero pedir o pastor Jonas que faça leia esse primeiro ponto para nós aí, pastor. A dedicação dos muros, a participação dos levitas. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaudes e harpas. Era imprescindível a presença dos levitas na realização dos sacrifícios e na condução do culto ao Senhor. Afinal, eles eram os responsáveis pela adoração divina. O que aprendemos nesse ponto? Os obreiros têm hoje uma grande responsabilidade diante de Deus, levar o povo à adoração ou adorá-lo na beleza da sua santidade. Os irmãos querem comentar alguma coisa nesse ponto aí? Os irmãos querem falar alguma coisa? Patrícia, lê o segundo ponto para nós aí. A participação dos cantores. Participação dos cantores. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofá, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete. Porque os cantores tinham edificado para si aldeia nos arredores de Jerusalém. Na dedicação dos muros de Jerusalém, fazia-se obrigatória a apresentação de cânticos de adoração e louvores a Deus. Por isso, Neemias reuniu os 148 cantores que descendiam de Asaf e mais 245 que procediam de outras famílias levíticas para que bendizessem ao Senhor. Que importância damos à verdadeira música sacra no culto divino? Que as nossas orquestras e corais sejam assíduas na adoração a Deus. Aleluia. Eu só quero falar um pouquinho nesse ponto aí para a gente passar para o outro. Se os irmãos quiserem falar também nessa área, pode falar. Sobre o louvor, quantos aqui sabem que o louvor ele faz a diferença numa igreja? Todos aqui sabem que o louvor faz a diferença na igreja, não é verdade? E quantos veem que o louvor hoje não está sendo assim tão importante, ou as pessoas não estão dando a importância no que se refere ao louvor? Porque se você for olhar quando um grupo se dedica na adoração, quando é uma adoração que você vê sacrifícios, pessoas tendo compromisso com jejum, oração, leitura da palavra do Senhor, união do grupo, você vê automaticamente quando este grupo começa a louvar. Quando um grupo ele está nessa visão, quando ele está nessa determinação, você vê o mundo espiritual sendo aberto. Porque o louvor, eu vejo que ele é um encaminhamento para a palavra do Senhor. Se um louvor ele é um louvor frio, para você entrar com a palavra do Senhor já é mais complicado. Mas é pesado. Agora, quando você vê um louvor aberto espiritualmente, pessoas que estão dedicando a vida na adoração, quando entra na palavra, a palavra é totalmente diferente. Você já entra com o mover do Espírito Santo de Deus diferente. Nós temos que procurar, não é criticar o A ou B, mas procurar olhar para dentro de nós e mudar isso nas nossas vidas e procurarmos ter uma dedicação maior na adoração. Eu falo adoração, não é só aquelas pessoas que estão aqui, só aquelas pessoas que estão representando aqui na frente. Somos todos nós, porque nós também adoramos junto com eles. Eles têm uma responsabilidade maior, porque eles estão à frente. Mas nós também temos essa responsabilidade. Porque se nós queremos ver algo acontecer, eles têm que começar deles e ir através das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus trabalhar por geral. Os irmãos querem comentar alguma coisa nessa área? Diogo. Lembrando de algo que eu passei semelhante por isso, quando eu estava na igreja de Concord, o pastor ele estava orando ao Senhor e nós não sabíamos de nada. Que ele estava orando ao Senhor para Deus tirar do altar todos aqueles que não tivessem com a sua vida consagrada na área do louvor. E a gente viu um saindo um atrás do outro. Mas pastor, saiu que tocava, saiu
né, o que cantava, saiu o líder do louvor, aí o pastor falou com a gente, os que ficarem cantem no playback, mas não vai ficar aqui no altar. É tão importante isso que você falou, que faltando os 3 isso aconteceu numa quinta-feira, e no sábado eu ia batizar. E o pastor falou comigo, você não pode batizar se você tiver com essa mágoa no seu coração. O irmão que tocava e cantava, ele começou a ministrar no louvor e disse que Deus estava curando uma pessoa ali naquela noite. E através daquela adoração, Deus me curou e eu fui batizada. Aleluia. Sabe o que é isso, gente? É compromisso. Independente que as pessoas querem olhar qualidade, querem olhar número, querem olhar aparência, mas estão esquecendo do mais importante, a qualidade. Porque é a qualidade que faz a diferença. Se nós começarmos a olhar por este lado, os líderes hoje não querem olhar por este lado de qualidade, eles querem olhar para o lado de quantidade. Mas se começarmos a olhar para o lado de qualidade, começa a orar e pedir a Deus para poder limpar isso. Porque eu tenho certeza que quando um grupo começa a viver uma qualidade, uma dimensão maior com Deus, é isso aí que acontece. Pessoas são curadas, pessoas são batizadas através do louvor, através da adoração. Porque é isso que Deus tem prometido para nós, é isso que Deus tem separado para nós. Não é só a palavra, ou às vezes a pessoa fala assim, o irmão dedica lá e deixa Deus usar ele para que venha para... Não, Deus quer curar você, Deus quer usar você. Mas Deus quer fazer da sua vida um profeta, um ministro. Mas você precisa dedicar, você precisa estar se empenhado nisso aí. Vamos partir para o ponto 3, já está quase finando. Lê para nós, Elaine, fazer um favor. E a purificação do sacerdote. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Como os filhos de Levi estavam na frente das solenidades da dedicação dos muros de Jerusalém, requeria-se que fossem eles um exemplo de pureza e santidade. Caso contrário, como poderiam eles purificar o povo? Mas, como agiam fielmente, os levitas purificaram os demais judeus para que ninguém ficasse de fora daquela ocasião tão especial. Que ninguém se esqueça da ordenança divina. Fidelicíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém em santidade, Senhor, para todos sempre. De que valem as circunstâncias e pompas dos cultos? Se os adoradores acham-se distantes de Deus e comprometidos com o mundo, não agia assim o Israel do Antigo Testamento? Ouçamos o que diz o Senhor por intermédio de Isaías. Este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. É urgente, pois, que o adoremos a Deus não apenas com os lábios, mas principalmente com o coração. É também chegado o momento de se ensinar aos crentes o valor e a atualidade da doutrina da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É da vontade de Deus, pois, que todos os seus adoradores sejam santos. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre a dedicação, sobre doutrina, sobre ser santo na casa do Senhor, para que você venha ver algo diferente acontecer. Vamos para o ponto 3, celebrando a Deus pela vitória. Peço ao nosso irmão Patrício que lê de novo, por favor. Lê os 3, por favor, Patrício. Os 3 pontos. A festa da dedicação. Neemias organizou cuidadosamente o cerimonial da festa da dedicação dos muros de Jerusalém que, tendo em vista as provações a que os judeus haviam sido submetidos, revestia-se de especial importância e significado. Era preciso, pois, que o acontecimento fosse marcado por uma sincera e profunda devoção ao Senhor. Neemias, então, determinou que fossem organizados 2 grandes cortejos, dos quais participariam os levitas, os cantores e os príncipes de Judá. Um cortejo foi liderado por Esdras, o outro por Neemias. Os grupos, embora caminhassem em direções opostas, encontrar-se-iam no Santo Templo. Ali
finalmente foi realizado o grande culto em ação de graças a Deus. Como estamos adorando a Deus? Damos-lhe a devida honra? Ponto 2. Uma liturgia santa. Neemias teve o cuidado de elaborar uma liturgia ordeira e santa, pois a palavra de Deus ensina-nos que o culto deve ser conduzido reverentemente. O salmista adverte-nos: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Você tem cultuado a Deus da forma que ele requer e merece? Não podemos nos achegar à presença do Senhor de qualquer maneira. Ele é santo e exige santidade do seu povo. Não podemos transformar o culto divino num espetáculo deprimente. Número 3. Os sacrifícios. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios a Deus. Os israelitas reconheceram os benefícios do Senhor e demonstraram o desejo de adorá-lo em santidade e pureza. Na nova aliança, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais ao Senhor. Todavia, devemos apresentar-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Dediquemo-lhe, pois, incondicionalmente nossa vida por tudo que Ele é e tem feito por nós. Aleluia. Quero que você entenda uma coisa. O que foi falado aqui, o que deixou de ser falado, é que independente de qual seja o seu cargo, a sua área, dedique a sua vida com compromisso ao Senhor e honra o nome dEle na sua vida. Porque quando você começar a dedicar a sua vida, Deus vai ser glorificado ou vai ser reconhecido através da sua vida. E que nós possamos, a partir dessa lição, o que foi falado aqui, o que deixou, às vezes assim, deixou de ser falado, mas que você leu na revista, vamos empenhar em fazer o melhor para o Senhor, para que Ele venha a ser exaltado nas nossas vidas. Só a conclusão para passar a palavra para Samuel. Ensina-nos a vida de Neemias, que devemos ser grato a Deus por todas as bênçãos de que Ele temos recebido, assim como fez Neemias. Cultuemos ao Senhor reverentemente. O culto e a adoração a Deus não pode ser feito de qualquer maneira. Que o nosso culto, por conseguinte, seja dirigido com decência e ordem na casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora? Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, mais uma vez estou levantando minha voz para agradecer ao Senhor, ao Pai. Pai, graças te damos por tudo, ó Pai, que nós aprendemos, por tudo que nós, ó Pai, temos ouvido do Senhor, da Tua palavra. Pai, queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é fiel, o Senhor é magnífico, o Senhor é tremendo. Ó Pai, sabemos que sem o Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Ó Pai, por isso eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Ó Pai, que nós venhamos a estar empenhados, ó Pai, de fazer o melhor para o Senhor. Ó Pai, com compromisso, com honra, com dignidade, ao Teu nome, que nós venhamos, ó Pai, renunciar, ó Pai, a nossa carne, o nosso eu, o nosso orgulho. Ó Pai, que nós venhamos viver a Tua palavra. Ó Pai, que nós venhamos rejeitar as coisas deste mundo. Ó Pai, que nós venhamos repreender, ó Pai, tudo aquilo que tem, ó Pai, tirado a nossa atenção, ou tem nos tirado da visão, que é fazer o melhor para o Senhor. Ó Pai, darmos a primícia da nossa adoração. Ó Pai, darmos a primícia da nossa dedicação ao Senhor. Pai, eu te peço pela Tua misericórdia, meu Deus, tenha compaixão das nossas vidas e nos coloca, ó Pai, na direção, ó Pai, do Senhor. Ó Pai, que nós possamos cumprir com a Tua palavra, como Tu nos manda. Ó Pai, que nós devemos cumprir com honra e dedicação ao Senhor. Pai, nos ajuda. Ó Pai, abra os nossos olhos espirituais e fecha os nossos olhos carnais. Ó Pai, para que nós não venhamos viver as coisas carnais, mas sim viver as espirituais. Ó Pai, porque o homem espiritual, ele decide as coisas do Espírito. Ó Pai, por isso eu te peço, meu Deus, nos ajuda a viver, ó Pai, em espírito contigo, em santidade com o Senhor, para que o Teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado.